Vamos conversar sobre esse assunto com o presidente nacional do DEM, ACM Neto. Presidente, boa tarde, bem-vindo ao 360. Eu já começo Boa tarde. Pois não. Eu já começo lhe perguntando, presidente, vem com toda essa pompa aí esse novo partido, maior bancada da Câmara. O senhor já declarou que quer um candidato independente. Agora, será essa a sigla que fará oposição à esquerda brasileira em 2022? Como é que o senhor avalia que o xadrez eleitoral ficará? Qual vai ser a interferência dessa nova sigla no xadrez eleitoral visando 2022? Boa tarde, Tainá. Uma alegria poder conversar com vocês e com todos os telespectadores da CNN. É óbvio que o nosso desejo é que o novo partido, fruto da fusão entre os democratas e o PSL, nasça como o maior e o mais importante partido do Brasil. Não apenas em número de parlamentares, mas, sobretudo, em número de candidatos a governador para as eleições de 2022 e, é claro, com a possibilidade de ter um projeto nacional próprio. A prioridade do novo partido será o de lançar uma candidatura a presidente da República. A gente entende, inclusive, que esse movimento de aliança do Democratas com o PSL, ele vai, de certa forma, dar uma sacudida no campo do centro brasileiro. Existem muitos partidos, muitos políticos que não desejam apenas esse quadro de polarização. Hoje nós temos dois nomes postos com maior intenção de votos, que são os nomes do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula. Ao meu ver, o ideal é que o Brasil possa ter outras alternativas e outras opções. Então, esse novo partido nasce com o objetivo de tentar oferecer ao país também uma nova alternativa, organizando, quem sabe, uma aliança ampla no campo do centro democrático, de maneira que tenhamos um papel relevante nas eleições de 2022. Yuri Pita. Oi, Tainá, obrigado, prefeito, presidente, pela entrevista aqui, obrigado por estar conosco. O senhor falou dessa disposição de lançar uma candidatura presidencial, mas a gente vê que o partido, tanto o seu Partido Democratas quanto o PSL, mesmo tendo uma bancada mais próxima do governo, outra um pouco mais distante, com algumas pessoas que romperam com o governo, mas há muita gente que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Como superar essa contradição de ter um candidato a presidente, como o senhor disse, ser a intenção desse novo partido, e manter esses parlamentares, lideranças regionais importantes que apoiam neste momento o presidente Jair Bolsonaro? Esse novo partido deixaria liberado nos estados coligações, eventualmente, para apoiar, daria liberdade para que lideranças locais eventualmente apoiassem a reeleição de Bolsonaro? Vamos lá, Yuri. Primeiro que a gente sabe separar bem o que é a agenda parlamentar, a agenda do Congresso Nacional, do que será a agenda de 2022. Em relação ao posicionamento futuro desse novo partido, é óbvio que, primeiro, nós precisamos esperar a conclusão do processo de fusão, o nascimento desse novo partido e a discussão interna sobre os caminhos que esse novo partido pretende trilhar na eleição presidencial. A prioridade nossa, repito, é a apresentação de uma candidatura própria a presidente da República. E temos hoje já nos quadros, tanto do Democratas como do PSL, figuras muito qualificadas que podem liderar esse processo. Ora, isso não quer dizer que, a partir de agora, nós vamos assumir uma posição de ser oposição no Congresso a todas as matérias, de maneira alguma. O próprio Democratas, desde 2018, vem assumindo uma posição responsável de independência. As matérias que são positivas, nós apoiamos. Muitas, inclusive, avançaram nos últimos anos no Congresso porque tiveram apoio do Democrata. No entanto, com toda a liberdade para criticar, com toda a liberdade para apontar erros que existam no atual governo. Em relação aos estados, nós estamos em processo de conversa, de diálogo com as principais lideranças do Democratas e do PSL, assim como também com a possibilidade de prospectarmos novas lideranças.
Então, não adianta ver esse novo partido apenas com os olhos da fotografia de 2018. Na verdade, nós estamos preparando um plano para 2022 e, em alguns estados, inclusive, vão apresentar novas lideranças que hoje não integram nem o Democratas, nem o PSL. A priori, nós não queremos criar uma situação de constrangimento para ninguém. Dentro do próprio DEM, a gente convive com pessoas, por exemplo, que são mais ligadas ao governo e com outras que têm uma linha mais de oposição. A política local, ela tem a sua dinâmica própria, ela vai ter as suas nuances próprias. Agora, o projeto nacional, o desenho nacional, esse será uma prioridade para o novo partido e a nossa ideia, repito, é, se possível, termos um candidato do partido à presidência da República. Renata Agostini, você também participa, claro. Como vai, presidente? Boa tarde. Bom tê-lo aqui no CNN 360. Presidente, o senhor falava há pouco sobre dar uma sacudida no centro, no campo do centro democrático. Queria que o senhor explicasse um pouco mais qual vai ser a cara desse novo partido. Esse não vai ser um partido de direita, porque, considerando quadros que estão hoje nos dois partidos e o fato de alguns integrantes até das siglas já falarem que, olha, um alinhamento com o PT, por exemplo, em algum momento está fora de questão, tem feito com que a leitura é de que esse novo partido vai se colocar ali num campo, se não de direita, de centro-direita. Queria que o senhor elaborasse isso e como que vocês estão entendendo que esse partido vai conseguir manter toda essa força na Câmara dos Deputados, porque o PSL, até a última eleição, era um partido nanico, cresceu muito. Como, então, que esse novo partido vai se manter como uma das maiores bancadas? Boa pergunta, Renata. Primeiro, em relação à base de pensamento desse novo partido, que, aliás, é o que permite nós estarmos avançando nesse processo de fusão entre o Democratas e o PSL. É porque nós temos, a direção dos dois partidos tem uma visão muito próxima sobre o Brasil, sobre as prioridades para o país. Primeiro, a defesa intransigente da democracia. Para nós, a democracia é um valor inegociável. A preservação das instituições, a valorização da independência de cada poder, da liberdade. É um partido que nasce com uma visão liberal na economia, uma visão de um Estado mais eficiente, o desejo de um governo de resultados, um governo que gaste menos com a máquina pública e mais com o cidadão. Um partido que nasce com um forte compromisso social. Nós sabemos que hoje o Brasil vive uma situação muito difícil de desigualdade social, problemas, infelizmente, de desemprego, muita gente passando fome. Nesse final de semana nós vimos mais 2 milhões de famílias que, infelizmente, passaram a condição de miséria, de extrema pobreza nos últimos anos. Então é preciso ter essa visão social e esse compromisso social. Um partido que defende que é muito possível você associar a boa política, a política eficiente com a boa gestão, através de quadros que tenham compromisso com o cidadão. Por outro lado, Renata, nós não estamos muito preocupados com o que será o número de parlamentares no primeiro momento. Eu tenho usado uma expressão que eu vou explicar a vocês. Num primeiro momento, a soma de nós dois, então vamos lá, se fosse para fazer uma comparação matemática, 2 e 2, num primeiro momento, vai dar igual a 3. Num segundo momento, 2 e 2 vai dar igual a 5. Ou seja, a gente já leva em consideração que, num primeiro momento, nós vamos perder parlamentares. Por quê? Com a fusão, abre-se uma porta de saída de pessoas que têm mandato. O deputado, o senador, o vereador que não estiver satisfeito com a criação do novo partido, ele tem a liberdade para sair. Só que, em março, vai abrir uma porta de entrada. Essa prevista na legislação, onde vão acontecer muitas movimentações partidárias no Brasil, sobretudo agora, depois que o Senado derrubou as coligações proporcionais. 2022 vai ser a primeira eleição no Brasil sem valer a regra de coligação proporcional para deputados estaduais e federais, o que, aliás, nós aplaudimos. Então, a nossa preocupação não está com o que vai acontecer no primeiro momento, e sim com o desenho que o partido terá, o tamanho que ele vai alcançar em março do próximo ano,
quando aí sim nós vamos ter todo o planejamento realizado para a disputa das eleições de 2022. Tá certo. Presidente, o senhor já deu a cara, mas a gente quer saber, esse filho já tem nome? Tainá, nós estamos conversando agora sobre os detalhes finais, e é bom registrar que a Executiva Nacional do Democratas já aprovou a convocação de uma convenção nacional, que vai acontecer ainda no mês de outubro. Amanhã vai ser a vez do PSL aprovar a sua convenção nacional. Nós deveremos fazer as convenções no mesmo dia, em atos que serão conjuntos entre os democratas e o PSL. Então, a nossa expectativa é que, tudo dando certo nessa reta final, a gente possa, ainda no mês de outubro, formalizar a criação desse novo partido. Sobre nome e número, nós tivemos algumas ideias, fizemos consultas internas, depois realizamos um processo de consulta pública para entender um pouco quais são as expectativas dos brasileiros, o que é que pode dar mais liga, né, quais são os nomes que têm a simpatia da população. E entre terça e quarta-feira, portanto, entre amanhã e depois, em Brasília, nós vamos estar fechando esses detalhes para que, na convenção de outubro, já tenhamos nome, número, todo o ideário do partido organizado através de um manifesto de fundação desse novo partido, assim como também o estatuto, que vai ser o nosso ato de constituição, a nossa base legal, a nossa bíblia de decisões e governança interna.